E aí, meus amigos, estamos aqui para a gente comentar um pouco como que foi essa prova oral de 2018 de cartório para Minas. Lembrando que é o edital de 2018, mas ela aconteceu no fim de 2019, tá? Aconteceu em dezembro, terminou no dia 13 de dezembro, ok? Então, o que eu pude perceber? Sem dúvida nenhuma, essa foi a banca mais difícil das últimas provas orais aqui de Minas. Tivemos com certeza perguntas muito simples, facílimas. Porém, nós tivemos muitas perguntas complicadas em que era praticamente impossível que o candidato respondesse essas questões. Eu digo praticamente possível por quê? Porque as perguntas elas não tinham muita pertinência com o tema. Nós vimos que as duas matérias mais difíceis foi processo civil e penal e processo penal. E se vocês raciocinarem um pouco, são as duas matérias que menos têm relação com a atividade notarial e registral. Então, não seria possível medir muito o conhecimento do candidato nisso, né? Mas, antes da gente comentar mais especificamente sobre as questões, eu queria falar um pouco sobre a organização, porque pela primeira vez dividiu-se a banca em 3 salas distintas. Antigamente era só uma banca, com todos os examinadores numa sala. Mais recentemente eram 2 salas, cada sala com 3 examinadores, e agora pela primeira vez foram 3 salas. Então todo mundo estava com o entendimento, né, ou com a percepção que seria muito mais rápido, só que a gente não viu isso. E aí houve problema de organização, porque teve dia que terminou 7h30 da noite, teve dia que terminou 8, teve dia que terminou 10 horas da noite. Né? Então houve problema de organização, houve problema da Consulplan. Eu não acho que o problema foi de organização, porque a de 2017 foi totalmente esculhambada, né? O lugar muito mal arrumado, as pessoas, né, os visitantes ficavam andando de um lado para o outro da maneira que quisesse, com contato muito próximo com os candidatos, né? Então muito estranho. Você poderia entrar com o celular para dentro da sala, era tudo muito livre. Nunca vi algo tão esculhambado assim. Dessa vez houve organização, estava tudo certinho, organizado. Você entregava o celular na porta, os ouvintes ficavam muito longe de onde aconteciam as salas, então acabava que era até ruim, porque quando abria uma sala tinha que sair correndo desesperado para chegar antes do candidato entrar na sala, né? Mas pelo menos isso garantia que o candidato não tivesse um contato mais próximo com os ouvintes, né? O que é muito importante. Mas o que aconteceu é que o tribunal impediu que houvesse ordem diferente de arguição. Então todos os candidatos eles passavam primeiro para a sala 1, depois para 2 e depois para 3. E isso foi uma novidade, porque antes, né, sempre começava pela 1. Só que às vezes um candidato agarrava na sala 1 e o outro candidato poderia começar pela 2. Isso inclusive já aconteceu comigo uma vez. Então acabava que com 2 bancas estava fluindo bem melhor do que fluiu nesse daqui. Então teve candidato que ficou uns 40 minutos em cada sala, e aí ficavam 2 salas ociosas esperando essa ordem. Então o tribunal pensou numa isonomia de todo mundo ser perguntado pelo primeiro examinador da mesma forma, as mesmas perguntas, as mesmas matérias, né? Só que eu acho que não faz muito sentido, né? Quando um é perguntado de direito penal e outro é perguntado de registral, aí é um problema. Mas quando os dois são perguntados na mesma ordem, fora de ordem, mas sobre a mesma coisa,
não existe muita perda, né? E pode até se defender que existe uma perda, mas qual seria a proporcionalidade disso? Um candidato que chega 12h30 para fazer a prova e ele sai 10 horas da noite. Será que ele preferia sair 6 da tarde e responder a banca 2 antes da banca número 1? Ou a 3 antes da 1? Não importa. O que vocês acham? Então eu acho que faltou essa razoabilidade, faltou pensar um pouco melhor para fluir mais. Outro problema que aconteceu foi em relação à quantidade de perguntas. Vários examinadores faziam muitas perguntas e ficavam questionando e acabava demorando demais. Então, precisaria reduzir o número de perguntas para fluir melhor, o que para o candidato pode não ser muito interessante, porque em 2016, praticamente, houve uma pergunta para o examinador. Então, se você não sabia responder aquela pergunta, você praticamente já tinha zerado aquela matéria. Agora, com muitas perguntas, isso é difícil de acontecer. Só que o que a gente viu é que muitos examinadores faziam muitas perguntas, mas sobre o mesmo tema. Então, se a pergunta era muito difícil, tinha a chance de você errar todas, né? Se você não estivesse dominando a matéria. É claro que isso não foi regra. Teve examinador que fez várias perguntas sobre um determinado tema, mas também perguntou de outro tema. Então, assim, a gente tem que ver isso. E outro problema significativo é a demora de alguns candidatos. Como não existe limitação de tempo, tem candidato que pega o vadimécum e fica ali tentando procurar uma resposta. Às vezes, a resposta nem está no vadimécum. Inclusive, diante de uma grande demora, teve um examinador que falou, o candidato, a resposta não está no vadimécum. Isso nós estamos debatendo questões doutrinárias. E aí ele continuou dizendo assim, não, excelência, eu gostaria só de confirmar. E aí continuou consultando. E aí os examinadores não podem isso, né? Então acho que falta noção dos candidatos, falta um pouco mais de firmeza dos examinadores para limitar esse tempo de uso, né? Ou que exista uma norma também dizendo que cada banca vai durar no máximo um determinado tempo, né? O que seria ótimo. Então, os últimos candidatos, eles sofreram por essas questões, esses detalhes aí, ficando horas e horas confinado numa sala, esperando ser chamado, né? Então, uma dica que eu daria aí para a banca, né? E para o tribunal, principalmente, porque é o tribunal que exigiu que fosse feito nessa ordem, né? Não foi a banca. Que o tribunal reveja isso, né? E faça 3 candidatos o tempo todo sendo arguídos, né? E eles vão e trocam entre si, depois que terminar, entram mais 3 e assim sucessivamente vai fluir muito melhor. Inclusive, poderia haver o sorteio de antemão, né? Onde cada um iria começar, cada trio, assim, né? O que seria muito bom. Agora, sobre as perguntas, né? A gente já viu que processo civil e penal e processo penal foram mais difíceis. Tivemos o juiz Sérgio arguindo 3 matérias também, administrativo, constitucional e tributário, matérias muito importantes, e que sendo ele só que estava arguindo, não deu para perguntar muito sobre cada um. Constitucional, acho que ele perguntou só um dia. De outro lado, né, processo civil foi perguntado todos os dias. E essas perguntas de processo civil elas estavam mais relacionadas com atividade do magistrado, né? Tudo é o que o juiz faz em determinado lugar, coisa que também, por ser uma desembargadora perguntando, ela tendenciou para o lado que ela mais conhece, né? Mas foi extremamente difícil. Muitos candidatos erraram todas as perguntas que ela fez.
Eu não vejo isso como algo ruim, porque se todo mundo acerta ou se todo mundo erra, a média fica exatamente igual, a média fica menor, mas o equilíbrio é igual. Eu acho que uma matéria ou outra tem que ser difícil, mas talvez essa cobrança aí tenha sido exagerada em alguns turnos ali, porque foram coisas muito doutrinárias que precisava mesmo ter uma dedicação muito específica sobre o tema, né? Então eu dizia que a gente já ia responder na matéria dela com 0 e qualquer pontinho ali que a gente conseguisse ganhar era para vibrar, porque ia ser uma diferença em relação aos outros candidatos. E nos outros, né, o Alan manteve a mesma postura que tem, ele questiona bastante, ele coloca o candidato em dúvida, né, ele busca o esclarecimento. O promotor, o Dr. Rodrigo, perguntando de penal e processo penal, eu também achei várias coisas muito aprofundadas, doutrina mesmo, né? Embora ele não cobrasse posição tal e tal, ele colocava casos que, para serem solucionados, exigiam um grau de entendimento do direito penal muito grande, né? Muito maior do que se exigiria por um tabelião, um registrador, embora várias perguntas ele tenha colocado um tipo penal que se relacionasse com a atividade do delegatário, o que é muito legal. Só que a posição dele foi uma posição assim de auxiliar o candidato, né, de mostrar, tentar, na verdade, mostrar que o candidato estava indo por um caminho que não era muito razoável, né? Então, isso foi interessante, essa percepção. Então, como um todo, a banca foi uma banca complicada, a mais difícil. Então, se você fez essa prova de 2018, está preocupado, pode ter certeza que as notas vão cair muito, que existe a possibilidade de vários candidatos não passarem nessa prova, né, e não atingirem os 5 pontos. Mas realmente foi uma prova muito difícil e teve dia que foi mais pesado do que outros. Tá? Se a gente pegar o registro civil, no meio aí teve dia que foi muito fácil, muito fácil. E teve dia que foi muito difícil. Então, às vezes, isso vai influenciar. Se ao sair a sua nota e for uma nota baixa, não fique triste, não desanima, porque realmente essa banca ela saiu um pouco do padrão. Ninguém vai tirar 10 nessa banca novamente, tá? Vamos ter a média aí mais baixa. Mas a gente não pode reclamar da banca, né? Todos os examinadores mostraram simpatia, eles ficaram muito cansados, né? Terminou a prova muito tarde, vários dias ali confinados, perguntando, e todos, até no último dia, salvo algumas exceções, né, coisas que acontecem, mas todos mostraram muita simpatia, preocupação com o candidato, tentando auxiliar o candidato, deixá-lo mais confortável, né? Então, assim, eles fizeram a parte dele, cobraram de forma mais pesada grande parte das matérias, mas a gente não pode reclamar. O que a gente pode fazer é preparar, né, e preparar cada vez melhor. E eu sou o André Guerra, responsável pelo preparatório para o futuro. Estou esperando você nos próximos cursos para pegar aqui, ó, esse material maravilhoso, material escrito. Professor, você vende essa apostila com mais de 3.500 questões? Não vendemos, fazemos melhor. A gente dá para os alunos, os nossos alunos, as nossas turmas especiais do treinamento chave, recebe em casa esse material aí, com várias perguntas, inclusive as já feitas, né? Alguns alunos depois disseram que leram as perguntas que foram feitas para eles antes de entrar na sala, várias perguntas, quem estudou, né, conseguiu tirar de letra várias, inclusive de processo civil. Obviamente
Nem tudo que foi perguntado está nessa apostila, mas eu estou às ordens para ajudar vocês nos treinamentos. Caso você não seja um aluno ou não tenha intenção de ser um aluno, você pode contar com a gente também, pode nos procurar no Instagram, comentando aqui no vídeo do YouTube, que a gente vai ter o prazer de esclarecer as suas dúvidas. Coloca aí, fala o que você achou da prova. Quanto que você acha que você vai tirar, ou que o seu amigo vai tirar, hein? Fala com a gente, tá certo? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima!